Só olhando, né, se aparece alguma coisa. Opa, range deslocado. Range deslocado da S2 para S1. Mercado reduzindo a amplitude. Mercado até então aceitando trabalhar até a região de S2 e nesse momento aqui ele decidiu segurar onde? Em S1. Tem como trabalhar alguma coisa aqui já, galera? Para vocês, já tem como sair defendendo esse range? Falta alguma coisa? Pull sheet. Boa. Pelo menos um pull sheet, né? Pelo menos um pull sheetzinho ali nos indicando equilíbrio. Perfeito, galera. Então, rápido. Pull sheet é saudável, tá? É saudável. E justamente vai mostrar pra gente que tá tranquilizando aquele fluxo e tem uma intenção maior ali na confirmação da zero, né? Confirmação também do ciclo. Um equilíbrio realmente de força. Senão a gente vai ficar toda hora batendo aí contra fluxo e a gente não quer, certo? E agora? Dá para fazer alguma coisa aqui ou ainda não? Vocês acham aí? Entra de venda, mas entra onde? Onde a gente vai pregoar aí, Neila, se quiser vender? Vai vender aqui no meio? Vai vender aqui? Vai vender aqui? Vai vender aqui? Range, absorção, stop. Galera, vou falar a forma como eu executo para vocês, tá? Eu faço a arrojada aqui. Lembra? Eu já não estou trabalhando com todas as confirmações. Eu ainda não estou com a zero confirmada nem com o ciclo. Eu não vou ficar meio que tentando antecipar, vendendo aqui pelo meio da map, se eu quero defender esse ponto aqui. Então, já que eu estou trabalhando num time de antecipação, eu sinto ainda mais a necessidade de vender o mais perto da map possível. Perfeito? Eu já estou antecipando, já estou fazendo uma operação que é um pouquinho mais, né? Então, eu vou tentar lá em cima. Eu vou vender a seco essa S1. Mais uma vez, esse time aqui é o time de antecipação. Fechou? Vou colocar até aqui. Ter risco de ficar na pedra. Então, eu estou defendendo ali a S1. Botar emoção? Vamos com emoção? Para ver se a gente fica na pedra. Checkzinho acima do meio do box. Pronto. Cenário de possível RPM. Nesse caso, não precisa estar dentro do cenário. Não precisa estar dentro do cenário. Lembra, Adriano? A defesa de ponto, por si só, ela vai trazer o cenário. Tá? E como eu falei para vocês no início da apresentação também, conversei com o Felipe, ele tem o entendimento que a defesa de range futuramente vai ser adicionada aí no material para vocês como um cenário, tá? E se você analisar direitinho, não sei se lembra da nossa última monitoria, um cara ali na esquerda, né? Pegou a nossa ordenzinha, RPM filtrado. Sim, Vini. Se for considerar o filtrado, sim. Stop acima desse topinho, certo? Uma frequência. Alvo, uma frequência. Fechou? Estamos trabalhando aí na antecipação da entrada do ciclo. Fechou?
Estamos defendendo ponto, galera. Defesa de ponto. Saldo no VIEX. Fechou? Sim, Adriano. Que ele se originou aqui na 2. Então, sim, se fosse utilizar de comparação, é o 2, tá? Mais uma vez, galera, existem vários times para você executar. Rodrigo já puxou. Agora pode uma confirmada também, né? Pode. Se vocês quiserem, observando que o mercado já respondeu aqui no range, já defendeu de novo, confirmando um ciclo vendedor e a zero, vocês podem apregoar aqui, de novo. Ou aqui em cima de novo. Não tem problema nenhum. Vocês já estão com o ciclo confirmado agora. Tá? Vocês já estão com esse ciclo confirmado. Podem apregoar aqui, apregoar aqui. Querem fazer mais algum tipo de venda? Só falar que eu faço, galera. O retorno. Se eu fosse fazer aqui para estopar técnico, eu venderia aqui no range de novo. Mas, mais uma vez, pode vender aqui? Sim. Sabendo que é 1,5 seu stop ali para estopar, né? Estopar técnico, técnico, técnico. Posso sim, Helder. Divergência. Pode considerar divergência, pode estar fazendo a leitura de divergência no próprio VX. Se você analisar direitinho esse tipo de operação, a gente está trabalhando basicamente o mesmo ponto com uma divergência de quê? De FPLM, certo? Antônio, sim. Muitas vezes ele não vai voltar lá no range para te buscar. Mas ele pode voltar lá, mas é aquele negócio, não fica nessa de tipo assim, se eu apregoar lá ou apregoar aqui, talvez ele vai me deixar na pedra. No caso aqui, ele deixou todo mundo na pedra. Tipo assim, foca mais na questão do seu risco-retorno. Não executa um trade porque você acha que ele não vai lá, porque se ele for te pegar e você tiver executado uma operação que você tem esse stop maior do que deveria, vai começar a bater um arrependimento ali, você vai começar a cometer um monte de erros ali dentro da operação. Galera, o que eu vejo aqui já nessa situação, tá? Eu já tô com a seguinte coisa na cabeça. Eu acho que é legal vocês já começarem também a observar dessa forma. Quando eu começo a ver que o ativo tá virando map, ganhando inclinação, The Wall começou a se distanciar, eu já fico com o seguinte na cabeça. Vou tentar ir junto com o preço se eu tiver oportunidade, que seria as questões de rompimento, ou eu vou tentar pegar o tradezinho da zero, se ele me der a possibilidade, que é justamente eu observando que o ativo não quis perder a zero em algum momento, e tudo mais, eu vou querer pegar, ou um PPM. Eu já meio que fico com a minha cabeça meio que procurando isso. Beleza, o ativo saiu daquela região de consolidação, ele está ganhando tendência, está se desenvolvendo movimento, está tudo indo para um lado. Eu, de alguma forma, quero me encaixar nesse movimento. E aí que é legal a gente começar a ter artifícios, né, para tentar entrar junto nesse movimento. Mais uma vez, pode ser numa continuidade, né, numa etapa 2, pode ser num tradezinho da zero, ou pode ser no próprio PPM, como o Sardinha falou. Defesa com prob, Helder, a seco, cara. Ligado isso, duas situações deitadas na zero pelo levantamento que fiz, uma de continuidade que vocês passam, que continua o movimento, que veio da urgência. Sim, Rômulo, é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui para você. Na verdade, você pode estar se referindo ao do limite de etapa 2, certo? É aquela que ele faz os dois boxinhos, testa a map e dá continuidade, né? É possível. O Feijó vai trabalhar isso com vocês na próxima semana, eu acho, não sei. Esse daqui ele já conseguiu sair da urgência. Galera, o que vocês estão enxergando aqui? Vocês veem a possibilidade de fazer algo aqui? Trade da zero. Testando na zero, deu a favor, defesa da zero. Valeu, Lilinha. Boa noite. Ordem na metade do box. Galera, mais uma vez. Tenho um stop me apoiando aqui? Não. Tenho absorção de fundo me apoiando aqui? Não. Mas vamos olhar o que a gente considerou ali como
no nosso checklist que tem que ter? Preço respondendo num ponto, ou seja, numa map com o FPLM deitando na zero. A gente tem? Sim. DWAL a favor da operação. A gente tem? Sim. DWAL do VX nos mostrando que essa DWAL está se distanciando da central. Temos? Sim. Saldo no VX? Temos? Sim. Eu apregou um tick. Ou no meio do box, não interessa muito se vai ser um tick antes do box, não vai fazer a menor diferença aqui, tá? Ó, meio do box, pronto. Eu apregou ali no meio do box, que vocês perceberem, tá próximo à map, bonitinho, trade legal. Nosso checklist está todo completo, não faltou nada. Mais uma vez, não temos os adicionais de leitura, que é o stop ou absorção, mas, mais uma vez, isso não é obrigatório. Adriano, eu considero que aqui está encaixado. Essa questão de estar encaixado ou não estar encaixado é algo que pode ficar um pouco subjetivo, mas para você tirar essa subjetividade, tenta entender que se ele te dá o balanço, ficando um balanço acima aqui da map, ele está encaixado. É uma forma que eu encontrei de tirar essa subjetividade. Ou seja, se você for apregoar ali para defender a map que tem o saldo e esse balanço te proporcionar entrar na map ou acima dela, você pode considerar que está encaixado. Não tem problema nenhum. Beleza? Pregou ali no meio. Como é que está o nosso alvo, galera? Nosso alvo de uma frequência, nosso stop, uma frequência, ou seja, perdendo esse fundinho mais um box, a gente stopa a operação. Testou exatamente a map, nosso meio do box. Tudo segue a favor, observem, DWAL a favor, saldo, DWAL do VX. Stop com absorçãozinha, se é um impeditivo, não, Jean, não se preocupa com isso. Mais uma vez, se a gente começar a se preocupar se tem um stopzinho aqui, uma absorção, qualquer outra coisa aqui no caminho, galera, a gente não vai conseguir operar. Tá? A gente sempre, no final, a gente sempre vai conseguir encontrar alguma coisa que atrapalha a gente a entrar no trade ou fala para não entrar. Sempre vai ter alguma coisa. Tá? Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter um stop, sempre vai ter uma absorção. Tá? Então, vamos focar assim no realmente na leitura do VX e tudo mais. São pontos de atenção? Sim, são pontos de atenção, mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre quando ele fizer 1, 2 box, no terceiro box, cara, sempre vai ter alguma coisa aqui. Vocês podem ver, sempre quando ele fechar 2, 3 box, ó. Ah, 2 box, tem um stop. Ó, aqui já fez uma absorção. Ó, já abriu um stop na absorção. Vocês nunca vão conseguir operar se tudo que aparecer for impeditivo. Aqui ele já faz uma absorção de cabeça. Isso aqui é bom, uma absorção de cabeça em região de stop. Isso aqui eu gosto. Tá? Então, não se preocupe. Tem coisas que vocês não precisam se preocupar. A gente